Boa tarde a todos os amigos do Ranking dos Políticos. Temos a honra aqui de conversar com Luiz Felipe de Orleans e Bragança sobre as questões políticas do país, economia, debates, enfim. Vamos fazer uma série de perguntas, espero que seja um papo muito legal. E vocês estão convidados para colocar perguntas na nossa página, que nós vamos aqui soprando para ir fazendo aqui para o príncipe Luiz Felipe. Começando aí, como é que está o vovô Pedro aí? Qual que é a relação exata com a família real? Uma curiosidade nossa aí, Luiz Felipe. Eu sou pentaneto do Pedro I, tetraneto do Pedro II, trisneto da Princesa Isabel, então essa aqui é a linhagem. Perfeito. Ó, o grito do Ipiranga, a pessoa está aqui, ó. Ninguém vai gritar tão gritado quanto o Luiz Felipe. Bacana. E agora estamos aí no cenário eleitoral, né? Se puder compartilhar um pouco com a gente a sua visão macro, você acha que da campanha presidencial primeiro, que é o que mais preocupa, não, o que mais interessa o pessoal? Sim. Que candidatos você acha que estão mais fortes? Quem que você acha que tem mais chance de levar aí? Olha, na questão, bom, primeiro muito obrigado por estar me recebendo, tá de parabéns aqui pelo ranking dos políticos, eu tenho acompanhado, alguns anos atrás foi introduzido ao ranking de político, vi como tem crescido bem essa... Então tá de parabéns aqui a sua iniciativa, tá aqui um empresário comprometido com o Brasil, hein? É um dos poucos, não estou exagerando aqui. Tem muitos empresários comprometidos com o Brasil, mas poucos que estão agindo diretamente na questão política. Então tá aqui meus parabéns de público. Bom, agora eu vou responder a tua pergunta. Eu acho que em termos de escolha política e de momento político, a gente não poderia estar pior. Tá? Temos escolhas aí, temos como sair disso, mas sabemos que isso é em função de uma série de decisões que, na minha opinião, não são decisões racionais, né? Estão sendo decisões aí meio de emoção, de momento político e, claro, a conscientização de que temos um problema muito grande e estrutural, conscientização que temos interferência de fora no Brasil, que temos uma guerra cultural também a ser travada, essa conscientização só agora que está crescendo, né? Esses últimos anos, né? Os últimos 2, 3 anos. Então, isso está levando à tona agora nessa questão presidencial. De fato, temos aí poucos candidatos que reconhecem isso, que reconhecem que a gente tem uma briga cultural até do ponto de vista econômico. Tá? Em termos de disputar o modelo econômico sobre o qual nós estamos regidos. O que tem de errado com o modelo econômico? O modelo econômico do Brasil é um modelo socialista. Ele é um modelo... Brasil é um modelo socialista? Ele é totalmente socialista. Ele, de capitalista ele não tem nada. Então, e a esquerda ela define, pontuando aqui, sendo mais partidário aqui das questões mais de direita liberal, a esquerda pontua que o grande inimigo são os neoliberais, os grandes inimigos do Brasil são os capitalistas, e de fato não há isso no Brasil, isso é falsa narrativa. Estão criando um inimigo que não existe. O Brasil é um país socialista, temos poucas oportunidades de trabalho, poucas oportunidades para a ascensão social por conta própria, boa parte de todas as evoluções econômicas do Brasil é dirigista, em função do Estado intervindo, o Estado industrializando, o Estado fazendo isso, o Estado fazendo aquilo. A mesma coisa na dinâmica social, se não há um aumento do salário mínimo, um aumento de uma benesse via assistencialismo, não há progresso social. Essa tem sido a narrativa preponderante aí dos últimos quase 100 anos. Isso é socialismo, isto não é capitalismo. Tá, e temos boa parte dos presidentes que falam, não, eu vou fazer, vou acontecer, eu vou pontuar isso. Então, esses que têm essa narrativa antiga, na minha opinião, tem que perder a eleição. Os que têm a narrativa nova de que eles não são os protagonistas de uma grande revolução, de uma nova revolução industrial que o Brasil precisa ter, de uma revolução econômica que o Brasil precisa ter, que vão liberalizar a economia, esses precisam ganhar. Então, a gente está meio que nesse debate aí, cultural e debate de narrativas aqui, né? Então aí definimos, isso até boa parte das pessoas se chocam quando a gente fala isso, né? De questão de socialismo, capitalismo. Mas espera aí, tem empresa tendo lucro aí, mas como é que isso se materializa? Isso é só um segmento muito pequeno do contexto macro geral, né? A gente tem aí uma economia do seu geral, dos quase 10 trilhões que a gente comanda, boa parte é estatizada, a parte que não é estatizada é regulamentada por uma série de leis, não tem direito à propriedade, o livre mercado não funciona livremente, totalmente regulado. Isto não é capitalismo. Então,
por definição, nós não temos capitalismo. Mas, por exemplo, uma pessoa podendo criticar essa visão, dizendo que ao reduzir esse peso do Estado, as benesses e tudo, você vai estar basicamente criando um regime para os ricos. Né? É muito bonito, muito bom para quem é rico. Um regime desigual. Desigual, aumentar a desigualdade, o lucro vai todo para quem já está no topo e tal. Como você rebateria isso? Então, a questão de desigualdade, ela nem entra no frame da questão. Qual é a troca aqui? A troca não é ter mais ou menos desigualdade. A troca é ter ou não ter oportunidades. Então, a questão de desigualdade, ela existe em todos os países do mundo. Nunca nenhum regime político conseguiu resolver a questão de igualdade de uma maneira propositiva, ou seja, o governo vai reduzir as desigualdades. Mas sim, o que um governo pode fazer? Em não intervir, ele aumenta as oportunidades. E aumentando as oportunidades, o que você ataca de fato que é o problema? O problema não é a desigualdade. A desigualdade existe entre um milionário e um bilionário. É enorme essa desigualdade. Mas o que precisa existir é oportunidade. A oportunidade de alguém que está em situação de carência se tornar rico, sair da situação de carência, se tornar classe média, depois se tornar rico e crescer ilimitadamente. Então a desigualdade não te preocuparia muito crescer? Absolutamente. A desigualdade é uma falsa narrativa, ela tem sido usada há mais de 100 anos. Desde a incepção do primeiro Partido Socialista, o grande âncora da narrativa socialista, estou falando de 1840, 50, quando surgiu lá na Alemanha, a grande âncora da narrativa socialista era exatamente isso, era da desigualdade social. Olha só como tem ricos, tem pobres, mas eles não veem que os pobres, numa situação capitalista, ou aqueles carentes, que nós dizemos carentes, eles estão até melhor do que uma geração anterior. Né? Isso, de fato, a gente ofere esse crescimento, essa benesse. Hoje, boa parte da sociedade brasileira, sim, tem uma situação de carência. Agora, o que acontece? Só pelo fato de ter existido expansão da economia global e os produtos e serviços terem barateado e terem permeado aí mais camadas da sociedade, até a qualidade de vida daqueles que nós dizemos que são carentes, ou que a esquerda diz que são os carentes, tem melhorado relativo às gerações anteriores. Então a gente entende que quanto mais disso, melhor. E isso somente com a liberalização da economia. Então a gente tem que sair dessa dinâmica de debate e falar que a desigualdade social é um problema. A desigualdade social não é um problema, ela existe, a gente reconhece que ela existe, só que qual é o problema que ela gera? É relativo, se gera ou não gera problema. Agora, qual é o problema que existe de fato? Que é a pobreza. Essa sim tem que ser atacada. E com o governo intervindo de maneira irreal e sustentável, isso não é a maneira correta. A maneira correta é a sociedade ela mesma agindo por conta própria e somente com mais oportunidades. Isso me lembra um estudo que eu estava vendo econômico comparando um médico num país africano muito pobre, que é a Nigéria, com a vida de um chapeiro no McDonald's na Austrália. E aí você faz, um médico na Nigéria está a médio topo da pirâmide e o chapeiro está na piso da Austrália. Quem vive melhor? Né? A renda do chapeiro da Austrália, que fica lá no McDonald's fritando hambúrguer, era 5 vezes maior que a do médico da Nigéria. Ele tinha um padrão de vida de segurança, de casa, de consumo muito superior, né? Então talvez tenha um pouco a ver com isso que você falou, né? Exatamente isso. Ainda que na Austrália tenha o dono da mina de cobre lá, cobre acho que não tem tanto na Austrália, mas é minério de ferro, muito, sim, né? Seja o cara que é 100 vezes mais rico ou 1000 vezes mais rico. Esse seria o ponto. Quais seriam, na sua opinião, os 3 top problemas do Brasil que o governo deveria focar em atacar? Optar por 3 coisas. 3 coisas. Uma reforma política muito grande, isso significa uma reforma de Estado, precisamos ter um Estado de direito. Né? Nós não temos um Estado de direito, temos uma oligarquias políticas e econômicas se fechando na coisa pública, no comando dessa coisa pública, então nós não temos essa abertura política, o povo não interfere diretamente. Precisamos de uma reforma de competência, ou seja, descentralização, né, que envolve essa primeira reforma, ou seja, tirar tudo que é de Brasília e trazer mais para os estados, municípios, descentralização da coisa pública. E a terceira, por último, é uma liberalização econômica como o Brasil talvez nunca tenha visto no último século. Tá? Então, isso que acho que é preponderante aqui. Se estamos numa situação em que até a gorjeta é regulamentada, nós vemos o quão entravado é o nosso sistema de trocas. Peraí, você falou muita coisa rica aqui. Deixa eu dar uma pausada.
O primeiro ponto, reforma política. Que tipo de modelo, você já tem um modelo na cabeça que você favoreceria, o distrital, o misto, o lista fechada, etc? O que você acha que é bom, o que é ruim? Sim, o que é assim, o que deve ser feito no primeiro mês de janeiro de 2019 é colocar o voto distrital a voto, né? Temos que, primeiro, eleger uma bancada de congressistas, senadores e deputados federais que queiram o voto distrital. Tá? Isso é essencial para a gente ter as próximas reformas. Tá? Então essa reforma descentralizaria, baratearia o sistema político. Hoje, para você eleger um deputado federal, até mesmo um deputado estadual, é alguns milhões de reais. Então isso não dá acesso à classe média para entrar na coisa pública. Então você afasta quem tá na coisa pública e quem é o eleitorado. Isso não é bom. Isso é que exatamente causa boa parte dos problemas. O voto distrital baratearia, a representação aumentaria, a legitimidade aumentaria. Então, e claro, a gente pode colocar mecanismos de recall de mandato no deputado. Hoje nos Estados Unidos, acho que no ano passado nos Estados Unidos, houveram recalls de mandato, assim, não somente de deputados, mas de outros caras, vereadores, xerifes, governadores, senadores, bateu quase 230 cargos revogados. A gente em algum momento, se o cara começa a aprontar, o povo pode revogar o mandato. Baixo assinado, 1 ou 2, de 1 a 5%, depende do estado, cada estado define quanto do eleitorado precisa para chamar o seu representante de volta, né? Mas na verdade ele chama uma nova eleição. E o cara cujo mandato está sendo revogado de uma certa maneira, ele ainda tem a oportunidade de fazer mais uma vez o pleito. A maioria desiste. Né? Então, isso é bom para o sistema representativo. Então, essa seria uma primeira reforma que seria muito necessária exatamente para contrapor o problema do voto proporcional, que é o que gerou o mensalão, gerou o petrolão, etc. Você iria de distrital puro, então? Distrital majoritário puro, eu prefiro em 2 turnos, para formar uma maioria. Tá? Em alguns países tem o primeiro que é o first past the post, né? É aquele que passa, ganhou, né, o maior número de votos, ele leva o cargo. Mas aí ele pode ser o maior, o que mais foi bem votado, com 15%, Sim. 20%, então não necessariamente forjou a maioria. Né? Então, só para explicar para o público aqui, ele está falando o voto distrital puro é aquele voto em que você divide o Brasil em distritos, né? Por exemplo, interior da Paraíba vai ser um distrito, que vai ter uma vaga para deputado. E aí vai ter lá os candidatos, geralmente um por partido, e nesse sistema que tem, como por exemplo na Inglaterra, o first past the post, o cara que tiver mais votos leva. Só que às vezes você tem 20 candidatos, então o cara que tem mais votos tem 9, 10, 11% do eleitorado. Então, o Luiz Felipe está falando aqui que ele prefere em 2 turnos, né? Se a primeira votação não tiver 50% dos candidatos, né, dos votos para um cara só, aí você faz um segundo turno e aí o seu distrito vai ser uma eleição tão simples quanto, por exemplo, o governador ou prefeito, que você sabe que tem lá 3, 4 candidatos viáveis na sua região. Né? Mais ou menos exatamente isso. Primeira pergunta do público aqui, aproveitando... Com que você trabalha, uma curiosidade do público, e se você retornaria ao modelo monárquico de 1888, né? 1824. 1888 é o final. Exato. Com o que eu trabalho? Distribuidor de motopeças. Então, até recentemente eu vendi minha empresa, mas até de 2005 até o começo do ano passado, final do ano passado, minha empresa era de distribuição de motopeças. Agora não distribuo mais porque eu vendi a minha empresa. Então, eu lancei meu livro e estou fazendo ativismo político pelo Brasil. Tem alguns recursos que me dá essa sustentação. Está aqui meu livro, que foi lançado em outubro do ano passado. E eu vejo isso como uma decisão pessoal e, ao mesmo tempo, estratégica daquilo que eu vou fazer. Porque a decisão é muito simples. Vou continuar sendo empresário? O Brasil precisa de mais um empresário, mais um empreendedor? Claro, vai precisar de milhões. Agora, é necessário também pessoas que vão entrar no sistema político para destravar essa loucura. E isso, eu estou vendo que a gente, de certa maneira, é aves rara, né? Tem alguns poucos que estão falando aí de mexer nos pilares que estão gerando esses grandes problemas do qual a gente vive hoje. Então, a parte empresarial aí é muito importante para mim. Eu fui empreendedor desde 2005. Antes disso, eu era executivo de grandes empresas. Então, em função disso, eu tenho uma visão um pouco mais... eu valorizo a parte econômica nessa questão política
como um peso igual, em algumas situações até mais preponderante. Tá? Mas nesse quesito agora, especificamente de empreendedorismo, acho que a gente ainda vai descobrir. O Brasil ainda vai se descobrir como um povo empreendedor. Essa é outra revolução que eu acho que isso vai se materializar. Né? A consciência de você depender de você mesmo e de que o empreendedorismo ele é, de fato, na minha opinião, tendo sido executivo durante vários anos e depois também empreendedor durante vários anos, é que o risco de você ser um executivo ou de você ser um empreendedor, na minha balança, é quase que o mesmo. Então, a decisão de um universitário, pô, eu vou me atrelar aqui a uma empresa ou eu vou fazer meu próprio negócio, na minha opinião, é quase que o mesmo, porque hoje em dia o mundo, de uma economia muito mais diversificada e globalizada, o risco é tremendo para até mesmo as grandes empresas. Então, tem que estar sempre renovando, sempre fazendo a diferença, e a mesma coisa você como empreendedor. Então, a dinâmica é muito similar. Então, eu acho que, eventualmente, a gente vai chegar nesse ponto. E monarquia? Na questão monárquica. Então, eu acho que a gente pode evoluir para uma questão monárquica, mas o que eu acho? Precisamos de reformas econômicas e políticas agora para estabilizar o sistema. E você já imitando um sistema evoluído, que seria um sistema de 4 poderes, não é um sistema de 3 poderes como nós temos agora. Temos que imitar um país desenvolvido, não é nem imitar, nós vamos imitar nós mesmos, porque a gente já tinha 4 poderes e deu muito certo, foi extremamente estável. Então a gente tem que ter um sistema de 4 poderes, um chefe de Estado, com um primeiro-ministro e ter aí o legislativo e o judiciário, e temos que ter esse poder moderador, poder de veto, institucionalizado. Se a gente não institucionaliza esse poder de chefe de Estado, acontece o que aconteceu todos os últimos 100 anos. Fica a Deus dará, mas ele existe. Então, às vezes é o Ministério Público que vem como o 4º poder e vem lá tirar uma personalidade-chave da questão política, ou vem aí o Exército, vem se contrapor, falando, não é, agora tem que julgar de tal maneira, isso faz interferência no STF, ou é a mídia que interfere, ou é o povo que interfere diretamente. Então temos que regulamentar esse 4º poder, ele existe no ecossistema político. Então a gente precisa readotar 4 poderes, e em função, depois de ter feito isso, e se a população quiser e houver essa demanda, que está crescendo de fato, aí nós podemos maturar para um sistema monárquico sim. Certo. Então a gente falou daquelas 3 mudanças, né, principais, a reforma política. Sim, né? Reforma política, estrutural. Privilegiou aqui o voto distrital puro, sim. Nesse sentido alinhado com o ranking. O ranking nós somos uma instituição que se posiciona em alguns temas. Nossas 2 bandeiras são anticorrupção e antiprivilégios. E o voto distrital puro é um voto que reduz muito o escopo para a corrupção. Então o ranking ele se posiciona assim, nesse tipo de iniciativa, né? Então acho muito bacana. Você falou em segundo lugar de revisar o Pacto Federativo, né? A descentralização dos recursos. Como que você pensaria a questão do pacto em si, da transferência de dinheiro de um estado para o outro? Você mexeria em alguma coisa? Não, totalmente. Eu mexeria até no próprio pacto. Na existência do pacto, na minha opinião, já é um fracasso. Porque aí já pressupõe centralismo. Quem é que está definindo quanto transfere? É o centro. Né? Brasília define, eu vou repassar para o Estado, hoje eu estou repassando 25%, eu vou repassar agora 35%. E para o município hoje eu passo em média de 5% a 10%, vou passar até 15%. Não cabe à federação, não cabe à União definir isso. Cabe ao contrário. Cabe à cidade definir o quanto que a cidade vai transferir para a prefeitura, quanto que vamos transferir para o governo do Estado, para o poder do Estado membro, e em final, vamos pagar o quê para o Poder Federal fazer. Então é reverter até a ordem de como é que você define quem recebe o quê. E isso que é subsidiariedade, isso que é a grande reforma que a gente precisa fazer. É uma reforma radical? É radical eu falando aqui, porque é exatamente o oposto que ocorre hoje. Agora é muito natural, ajuda até o povo brasileiro a definir por que ele quer um poder público, por que ele quer uma prefeitura, né? Por que ele quer um Estado membro, o que faz o Estado de São Paulo? Fora a Sabesp, algumas ruas intramunicipais, talvez a polícia militar, muito bem, mas vamos oferir isso em custo, não precisa criar um imposto vago e deixar a arbitrariedade do governador dizer o que ele vai fazer com aquele recurso.
Ele tem que alocar de acordo com alguma missão que todas as cidades voluntariamente se submetem e define a alocação também por cidade, porque cada cidade agora, a transparência é zero. Eu até criei leis de transparência de tributo estadual que serve também ao distrital, né? Se a comunidade não sabe o quanto que ela paga de tributo municipal, estadual e federal, como é que ela começa a cobrar? Ela vai só cobrar qualquer coisa, né? Você vai ter um distrito no meio do mato descobrindo, eu quero aqui um estádio de futebol. Mas peraí, você arrecadou para isso? Isso faz parte da sua demanda? É natural que você cobre isso? Então, exatamente essa dinâmica de transparência dá mais responsabilidade para a sociedade. Ela começa a decidir o porquê que ela quer poder público e que impostos ela vai poder permitir, e na minha opinião, temporariamente, tá? Nenhum imposto pode ser permanente, tem que ser por uma omissão, tem que ser revogável, não pode ser como está hoje, está em Constituição, a cidade tem obrigação ou tem o direito de cobrar IPTU, porque isso está em Constituição, pô. Tem que tirar isso da Constituição. Para que você vincula o teu patrimônio com a entrega de um serviço público, às vezes quando você não recebe? Então temos que mudar isso aí. Você acha que o imposto não tinha que ser permanente? Então? Absolutamente. Nenhum imposto em país civilizado, alguns países civilizados têm um sistema tributário um pouco complexo. Tem coisas que são totalmente voluntário. Tá? Em algumas cidades da Suíça, da Alemanha, algumas cidades dos Estados Unidos, tem zero de imposto, ou eles cobram imposto temporário. Olha, vamos fazer uma estrada que vai vincular tal coisa. Ok. Todo mundo passa ali um chapeuzinho, faz um boleto coletivo e todos eles pro rata pagam por aquela estrada. Agora, se ele não pagar, ele fica com uma dívida comercial, fica com o nome sujo no Serasa, mas não vai perder seu imóvel, não vai perder seu patrimônio. Essa aqui é a grande coisa. No Brasil você pode vincular todos os tributos ao seu patrimônio, então você não deixa de pagar tributo, mesmo que você não receba o serviço, você perde patrimônio não pagando imposto. Então aí tem um grande problema. É um viés confiscatório, né? Absolutamente confiscatório e não premia a excelência da entrega do serviço. Bacana. Da Mia Ferreira, obrigado Mia pela participação aí do Jefferson. Primeiro a Mia perguntou, Felipe, você é candidato, o pré-candidato atualmente? E o Jefferson pergunta, por que você mudou de partido? Perfeito. Mia, obrigado pela pergunta. Olha, eu sou pré-candidato, me coloquei como pré-candidato. Eu fui convidado, eu estava no Partido Novo, fui convidado para entrar no PSL do Bolsonaro e sou pré-candidato a deputado federal. Então, essa é uma resposta rápida. Agora, o porquê que eu sou pré-candidato? O que eu estou falando aqui... Por que federal também? E por que federal, O que eu estou falando aqui, e o contexto do meu livro, do meu ativismo, eu não estou vendo mais deputados, mais candidatos falando sobre isso. Né? Tem alguns que defendem algum ponto ou outro, que alguns são mais específicos na área econômica, outros têm algumas postulações um pouco mais em termos de cultura e política. Mas eu tenho assim uma visão do que acho que é o geral para onde a gente tem que ir. Eu gostaria de ver mais candidatos falando isso. Me daria mais conforto. Eu me tornaria irrelevante em qualquer pleito aí se tivesse bastante candidatos falando isso. Então é mais em função disso, me deixando a disponibilidade aí do eleitorado de São Paulo, também do partido, de poder fazer essa escolha. Ainda tem uma prévia, ainda tem uma parte partidária que vão decidir quais são os seus candidatos e tal, então eu me coloquei lá como pré-candidato. E nessa mudança do Novo, acho que tem algumas coisas que o Novo não se posicionou que eu acho importantes. Né? Algumas questões, do meu ponto de vista, de interferência externa, que são muito problemáticas. Eu tenho seguido isso, eu tenho feito bastante ativismo aí contra essa nova lei de imigração que acabou com a nossa cidadania, escancarou as nossas fronteiras, não há mais controle, não há mais limite, o narcotráfico, eu já vi isso nas minhas viagens em países que estão sofrendo com isso politicamente, isso passa a dominar o ecossistema político, a cidadania fica secundarizada. Não vou dizer que o Novo não tenha se posicionado, alguns candidatos do Novo têm se posicionado com relação a isso, mas eu escolhi em função de ter um partido mais voltado para posicionamento contra essa lei de portas abertas que o George Soros e o ONU promovem,
E a gente tem que realmente começar a prezar pela qualidade de cidadania que a gente quer para o nosso povo. O povo que paga os impostos, que paga por esse serviço, que quer sim ter uma valorização internacional maior. E isso pressupõe o quê? Que a gente comece a comandar, ter controles e limites em fronteira. Isso também quer dizer que a gente vai controlar narcotráfico e tráfico de armas através da fronteira de uma maneira muito mais ativa. O que não está acontecendo exatamente o contrário. Você tem de qualquer lugar do mundo, entra no Brasil sem documentação. Então, um dos poucos países do mundo que já não bloqueia ele, já não deporta, o Brasil não pode deportar, e ele é tratado como um cidadão com direitos no Brasil, em aguardo aí do posicionamento da política interna, se vai aceitar ele, em que condições, etc. Então a gente não tem aí uma barragem, um crivo que fica... Então essa eu diria que seria a maior diferença, a maior questão, tá? Mas em questões de parte econômica e nas outras partes, a gente tem muita simbiose. Legal. Emendando aqui, o Silvio Capanari pergunta quais são as medidas de governo possíveis para eliminar ou reduzir o populismo na política brasileira. Perfeito. Olha, o populismo, de fato, ele sempre vai existir. Tá? Isso é uma coisa que a gente nunca vai conseguir eliminar. Sempre vai haver um candidato. É como um vírus da gripe. A gente tem o vírus da gripe. É quando a gente fica fraco, é quando a gente fica desatento, que a gente fica com gripe. Então, é a mesma coisa com o populismo. Então, a gente precisa começar a criar mais qualidade. Então, primeiro, temos que ter uma seleção maior de quem é que pode entrar para o sistema político. Temos que entender que se é ficha limpa, se de fato ele é ficha limpa, se ele é qualificado para julgar leis, se ele entende como é que funciona a missão de um representante político. Né? Nós não temos esse crivo. Eu acho também que tem que ter um crivo de experiência. Muitos que entram para o sistema político não têm patrimônio, declaram patrimônio zero e não têm experiência relevante nenhuma, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa pública. Então você bota um monte de pessoa desqualificada com muito poder. E hoje, os deputados, os senadores, os cargos executivos têm muito poder. Então, vamos dar um exemplo aqui. O governo do Rio de Janeiro tem um orçamento de 60 bilhões. Tá? A cidade de São Paulo de 50 bilhões. O Rio de Janeiro é de 60 bilhões. O orçamento do estado de São Paulo é de quase 300 bi. E o do presidente da República é de 2 trilhões. Agora eu faço uma pergunta, você é um grande empresário. Quantos grandes empresários gerenciam 60 bi? Meia dúzia. Meia dúzia. E de qualificação renomada internacionalmente. Então vejam como a gente está entregando poder, responsabilidade enorme a pessoas desqualificadas. Então a gente precisa ter um crivo de qualificatório para quem entra para o sistema político, que é muito mais rigoroso do que a gente existe hoje. Então, o populismo está aí. Ele já não se qualificaria. A boa parte dos populistas que fala dessas benesses fáceis, etc., isso já eliminaria uma grande gama. Agora, na minha opinião, o que é a maior ferramenta contra o populismo? É a fragmentação de poder. Se ele vai entrar para o sistema político, ele não comanda com plenitude todo esse orçamento. Então o orçamento é mais fragmentado, mais descentralizado, ou então os freios e contrapesos nas suas decisões são maiores. Eu até tenho uma proposta que aumenta tem um trâmite maior de freios e criar freios populares para revogar medidas populistas. Né? Você vai fazer, vou aumentar impostos para fazer alguma benesse de plano nacional. O povo tem que ter o poder de revogar isso aí. Isso é uma medida populista. Um recall da lei. Um recall da lei, exatamente. Vou fazer estádios de futebol para atender o que a FIFA quer fazer no Brasil. Espera aí, povo, vamos lá. Vamos se juntar um baixo assinado contra isso, porque vai nos custar bilhões e não tem um retorno necessariamente auferido em termos de serviços e benesses para o povo brasileiro que vai pagar por tudo isso. E do lado do povo, você falou dos políticos, dos filtros, você acha que a população em si está com mais consciência política hoje? A questão política está tendo um despertar da consciência? A gente viu agora na Copa do Mundo, foi dito que foi uma das Copas com menor interesse, né? Muita gente, como disse a frase, nós publicamos aqui, né?
esqueçam o Neymar, fiquem de olho no Gilmar. Então, tá tendo uma mudança cultural brasileira? Absolutamente, isso é uma coisa, olha, nós somos, eu digo isso como agora, botando meu chapéu de cientista político, e se tiver algum cientista político aí assistindo, ele acho que talvez concordaria com isso. Mas isso é bonito de se ver, isso é um milagre, porque países que têm uma sociedade que é ativa, que quer defender o seu país, é raro, nem todos os países, temos 200 países no mundo, temos 20 países que são desenvolvidos, todos esses 20 países têm uma sociedade que é isso que a gente está vendo aqui no Brasil. Então nós temos uma sociedade de país desenvolvido, com consciência de defesa de Estado de Direito, defesa de nação, defesa de pátria, defesa daquilo que é da sociedade. Então isso é bonito de se ver, porque quando você tem uma sociedade atuante, consciente, nós nos blindamos automaticamente contra despotismo de Estado. Veja como é que se cria despotismo de Estado. Todos os países que hoje estão despotizados é um poder público muito forte e o povo completamente ignorante, sem consciência nenhuma, que é mentido, que a mídia mente e é comandada também por esse poder. Então você não tem aquela classe defensora se materializando. Então qualquer um desses pode ver na Venezuela, pode ver na questão de Cuba, pode ver na questão da Coreia do Norte, até alguns países do Oriente Médio são assim. E os países que têm uma classe defensora, esse tipo de dinâmica não se materializa. Então a gente está ali, eu diria que no cúspide, né? No cúspide, ou seja, na vértice de cair ou para um lado ou para o outro. Os últimos 2 governos queriam levar a gente para o despotismo de Estado total. Mas tem sociedade no Brasil. Essa que é a realidade. Se não tivesse, a gente estaria passando por esse momento e isso é bonito de se ver. É uma bifurcação histórica e estratégica em que o Brasil vai decidir o que quer ser realmente a alma brasileira, né? Para que lado que nós vamos. Exatamente. Vamos para as últimas 2 perguntas antes de encerrar essa entrevista super bacana. Eu pelo menos estou gostando muito, espero que todos os seguidores da página também estejam curtindo. Privatização da Petrobras, não poderíamos deixar de falar disso, do Cássio Murilo. Ele pergunta se deveria vir uma privatização total depois de desburocratizar e desregulamentar o setor. E o Aidmar Pereira pergunta da reeleição, se uma boa proposta deveria ir reduzindo e abolindo as reeleições. Sim. Bom, a resposta rápida para as 2 questões é sim e sim. Então, sim, tá fácil. Então, né? O que eu acho com relação à privatização da Petrobras, não cabe ao governo. Qual é a função do Estado Federal? Aí que tá. Vamos definir o contrário. Estamos aqui na nossa comunidade, São Paulo, cidade de São Paulo, muito bem. Queremos pagar para o governo federal a gestão de uma companhia, de um monopólio central para nos vender, ainda nos vender, não é que ele está dando, hein? Para nos vender gasolina a um preço muito superior ao mercado internacional. Queremos fazer isso? Essa que é a questão que uma comunidade livre teria que fazer. Nós não temos uma comunidade livre. Temos uma comunidade totalmente dominada, cerceada pelos meios de comunicação e alimentada dessas falsas narrativas. Então, é o seguinte, em todas as projeções futuras de preço de petróleo, de gasolina, de força motriz, ou seja, motores, né? Tudo indica para uma queda brutal do consumo da gasolina e uma queda brutal do preço da gasolina. Então, para que a gente vai segurar aquilo como um patrimônio nacional? Já tá pagando, e pagar muito mais do que qualquer outro nosso vizinho aqui está pagando. Por que a gente vai fazer isso? Porque é uma decisão estratégica e tal. Eu entendo que a parte de você ter uma força, você ter a matriz energética, de fato é uma questão estratégica, mas a função do Estado é uma função passiva nisso. Não é uma função ativa de dar um serviço e garantir o produto, nada disso. É uma função passiva de garantir regulamentação que fomente competição na entrega desse produto e serviço e que não comprometa o nosso acesso como cidadão brasileiro, que é o risco que eu também estou muito afinado aí. Se vem, por exemplo, uma China e compra tudo e pronto, a gente fica aí na mão da China. Não é isso. A gente tem que ficar na mão de um mercado desregulamentado e, sim, que entrega o melhor produto no melhor custo. Essa que é a dinâmica. E isso somente com um governo passivo, olhando a sua função como um desregulamentador de oligopólios e contra monopólios e controle de preço. Então isso não vem através de um monopólio estatal, central, que comanda tudo. Então a Petrobras, e olha, aqueles que são do setor petroleiro, alguns até que me seguem na página, já fizeram até essa pergunta, fizeram assim, poxa,
Então eu trabalho aqui no setor petroleiro, então você agora é a favor de coisa, esse negócio do PSL e tal, papapá. Quer dizer que eles começaram a privatizar e vão ter que buscar emprego? Você vai buscar emprego porque vai haver muito mais competição no teu sistema, vai haver muito mais oferta de trabalho no setor petroleiro porque ele vai privatizar. A mesma coisa com o correio. Vai haver outros serviços de correio, que vão entrar no Brasil para fazer esse serviço. Então, aqueles que vão se beneficiar no primeiro momento são exatamente aqueles que hoje estão nesses serviços controlados pelo Estado. Então, seriam naturalmente aqueles mais propensos a querer privatizar. Claro que a narrativa que é alimentada para eles não é essa. A narrativa é essa: ah, não, vocês vão perder seus empregos, vão perder seus direitos, isso vai ficar pior para você. Isso é falso. Vai ter mais oportunidades de trabalho naquele setor. Então, desregulamentação, sim, e no final das contas, depois de uma ampla desregulamentação, eu diria que até que transferência do controle do monopólio federal para os Estados-membros. Não foi feito na Argentina durante o Menem, ele transferiu para os Estados-membros e faz: olha, vocês querem de fato manter essa estatal? Então pronto, agora vocês têm uma participação aí pro rata da estatal central e vocês decidem se quer ficar com a sua parte dona da companhia ou vender a mercado. Então acho que essa seria a minha indicação. Qual foi isso? Eu falei só do monopólio. Reeleição. Ah, da reeleição. A questão da reeleição, eu acho vou até adiantar aqui. Acho que a gente precisa não só eliminar a reeleição como sendo uma coisa para tirar esse ímpeto da pessoa querer o poder público, né? Temos que tirar o querer. Por que você quer o poder público? Primeiro, porque ele existe. Segundo, porque ele me garante uma série de privilégios. Então vamos tirar o poder e vamos tirar os privilégios. Você quer realmente poder público agora? Né? Então vamos pensar na terceira coisa aqui, que é fundamental. Vamos transformar o poder público não remunerado. Vamos redescobrir a não remuneração de alguns, permitir a não remuneração de alguns setores do nosso serviço eleitoral. Aqueles que entram não para o serviço eleitoral, aqueles que entram para a política e querem ser um deputado, querem ser um senador, tem que ter essa opção. Por que eu acho que tem que ter essa opção? Porque temos que tirar esse ímpeto financeiro de ser um contribuidor para a coisa pública. Eu diria que você entrar para um sistema político teria que resgatar aí valores antigos, né, das primeiras repúblicas. Vamos falar da República Romana. Boa parte dos senadores lá não era remunerado. Remuneração só veio quando a República estava se destruindo. Aí todos os senadores queriam receber alguma coisa. Mas no início da República, aquela virtude de: não, eu sou aqui um servidor público, eu quero contribuir aquilo que eu tenho. Então você está falando de uma pessoa com mais experiência, com mais idade, com mais ciclo de vida. Então é a pessoa que pode entrar para o serviço, não depender daquilo. Então eu sou mais favorável a isso também. Então a gente tem que tirar esses incentivos financeiros que geram esse tipo de competição e também esses incentivos de poder, que também geram esse tipo de competição. Dessas duas coisas, se a reeleição ou acabar com a reeleição for um desses caminhos, eu sou favorável. Bacana. Olha, os temas são muitos, daria para ficar horas aqui se deliciando e discutir as questões públicas do Brasil. Queria agradecer profundamente o Luiz Felipe pelo tempo, poder vir aqui compartilhar com a gente. Reiterar que o ranking está aberto a discutir aqui com pessoas de todos os matizes de pensamento. É sempre um prazer o debate de ideias, o debate saudável, né? Especialmente quando você tem uma ideia que também discorda da pessoa, é muito bom, porque a gente aprende com o outro, a gente consegue falar de argumentos, de fatos e de ideias e fazer o crescimento de ambos, né? O crescimento pessoal. Muito obrigado a todos que nos assistiram e sigam acompanhando o Ranking dos Políticos nas nossas redes sociais. Obrigado, Ricardo. Obrigado, hein?